Então, Vinheta. Se quiser falar nesse, depois a palestrante fala naquele. olá pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Ótimo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Nada. Não estão me ouvindo. Teste, vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Não? Tem pessoas que estão com problema aqui, gente. E agora, todos estão me ouvindo? Sim? Podemos começar? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por todos estarem aqui, é um momento especial, estamos voltando para o presencial finalmente, né? E nesse momento, estou contente porque eu estou tanto no presencial com vocês, como eu também estou na plataforma com todas as outras pessoas. Muito contente de estar com vocês. Então, vamos iniciar as palestras da tarde do palco Gerando Resultados. Para isso, eu vou chamar a minha colega Madailda de Lima. Ela é a primeira que vai palestrar aqui no período da tarde, vai falar sobre agilidade e empreendedorismo. Ela é colaboradora do Sebrae, co-founder do primeiro Hub de Agilidade, lançado em março de 22, administradora, mentora, consultora, empreendedora, educadora, entusiasta da agilidade organizacional e autogestão. Seu foco, além do desenvolvimento de pessoas, é também o desenvolvimento de novos negócios e tem fomentado o ecossistema empreendedor. No Sebrae, ela atua, entre outras atribuições, como influenciadora do processo de transformação digital, facilitadora de programas e além de atuar em rodadas de mentoria e aceleradora de ideias na Faculdade Sebrae. Então, seja bem-vinda, Madá. Que ótimo estar aqui com você. Fique à vontade. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. É um grande desafio a gente falar de agilidade depois da palestra da professora Marta Gabriel. É uma pessoa que eu admiro, uma profissional exemplar, fantástica, um orgulho nacional. Mas eu estou aqui para a gente falar de agilidade e empreendedorismo pelo viés da agilidade emocional. Quando a gente ouve falar essa palavra agilidade, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Velocidade, né? A gente pensa assim, nossa, como aquela pessoa é ágil, como ela é rápida, como ela é ligeira. Mas, na verdade, a palavra agilidade vem do latim, que tem mais a ver com destreza, tem a ver com o estado de prontidão. Então, uma pessoa ágil é uma pessoa que está no estado de prontidão. E agilidade e empreendedorismo, o empreendedor é o quê? É aquela pessoa que está sempre pronto para fazer o que tem que ser feito, né? Ele está no estado de vivacidade. Bom, mas agilidade tem várias vertentes. E uma delas, não está funcionando aqui o passador. Vocês podem passar para mim o slide, então? Ah, ok. Muito bem. A minha proposta para falar para vocês é assim, saia do piloto automático e pratique agilidade emocional. E por que sair do piloto automático? A gente vai ver rapidamente aqui. Antes eu quero me apresentar. Vocês podem depois me encontrar aí no final. Tem um QR Code para quem quiser me adicionar no Instagram. Eu não vou falar aqui do meu currículo, a Paulinha já me apresentou. Muito bem. A gente vai falar aqui de alguns conceitos, algumas técnicas de como navegar nesse maremoto interno emocional.
né? Porque lidar com as emoções é meio que navegar. E muitas vezes navegar em mares atordoados, porque o tempo todo a gente está recebendo estímulos do ambiente, é ou não é? E às vezes esses estímulos, não necessariamente, eles são estímulos externos. Um próprio pensamento elicia uma mudança de estado emocional. Pode passar. O problema, pessoal, é que as pessoas, de um modo geral, elas não sabem gerenciar suas emoções. E por que não sabem gerenciar suas emoções? Porque não é tão simples assim. Todo mundo fala que você tem que fazer isso, tem que agir de tal maneira, você tem que controlar, você tem que mudar, mas ninguém ensina para você o como, né? E essa coisa de tem que já gera no nosso cérebro um movimento reativo. Toda vez que eu falo para você, você tem que, o cérebro já recua. Ele entra no modo de negação. Não, eu não tenho que nada. E aí, essa mudança não ocorre, não acontece. E o impacto disso é que, quem é que nunca passou por situações onde você foi provocado, levou uma fechada no trânsito, ou alguém, né, foi indelicado com você, e na hora você reagiu de maneira automática? Quem é que nunca passou por isso? Eu mesma era uma pessoa violentíssima no trânsito. Toda vez que eu levava uma fechada, eu xingava, eu fazia algum gesto impróprio, até que um dia eu segui o cara no trânsito com tanta raiva. Quando eu me dei conta, eu já estava mais de 120 por hora. Foi nesse momento que eu parei e pensei, opa, tem alguma coisa errada aí. Naquele momento, quem é que estava no controle do meu carro? Não era eu. Era todo aquele contexto emocional, menos eu. E foi aí que eu fui atrás de conhecer, de estudar sobre essa questão da agilidade emocional, neurociências e uma série de técnicas onde eu pudesse, de fato, lidar com isso. E onde que isso me levou? Eu me tornei uma das 5 especialistas no Brasil, certificada em Israel, para lidar com agilidade emocional. Fiz um trabalho na Companhia Porto Seguro por 10 anos, onde a gente teve como resultado uma redução de 75% da sinistralidade dos jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos. Era o público-alvo desse projeto. Foi um projeto, assim, nós somos só 4 no Brasil que aplicamos essa metodologia para essa companhia. Tudo isso me levou para dizer para vocês que a conclusão de todo esse processo, de todos esses estudos, é que as emoções nos arrebatam na velocidade de um raio. E isso acontece porque a parte do sistema límbico do cérebro tem uma taxa de transferência 2 vezes maior que o córtex frontal, que é a parte do cérebro responsável pela análise, pelas decisões, pelo controle. Na verdade, via de regra, é aquela história, bateu, levou. Quem é que bate e leva? É o límbico, é a parte que gerencia o emocional. Então, é tão rápido que não dá tempo da gente reagir, né, de uma maneira mais, digamos assim, civilizada. Entretanto, como tudo na vida, é possível aprender. Ainda bem que existe a neuroplasticidade do cérebro, ainda bem que existem técnicas comprovadas onde você pode, assim como andar de bicicleta, a gente não aprende a andar de bicicleta lendo o manual, só praticando, não é? Pode passar para o próximo. Aprender a reintegrar as emoções, essa é a chave para a agilidade emocional. E como que a gente aprende a reintegrar essas emoções? Vocês devem estar curiosos para saber, né? Antes de mostrar para vocês como fazer isso, é preciso entender como que isso acontece dentro do cérebro. Então, vou mostrar aqui um passo a passo para vocês. Primeiro momento
é um gatilho, é o que a gente chama de sequestro amidalar. Não é? É um momento onde você recebe um estímulo, como eu falei, pode ser uma fechada no trânsito, pode ser alguém que te respondeu de maneira atravessada, e às vezes esse estímulo não necessariamente ele é externo, às vezes um pensamento, o fato de você lembrar de uma coisa ruim que aconteceu com você. Sabe aquela pessoa que ela gosta de falar histórias negativas? Toda vez que ela repete aquela história, aquele evento, faz com que o cérebro descarregue adrenalina, fabrique cortisol, né? E muito pouca noradrenalina, dopamina, serotonina, né? Que são hormônios ligados ao prazer, à felicidade, né? Então, toda vez que a gente fala e repete, quer contar e fica revivendo histórias negativas, a gente está acionando esse gatilho. O passo seguinte, apesar de eu mostrar aqui didaticamente, tudo isso é muito rápido, viu, gente? É só para você entender como é que isso acontece no cérebro. Depois desse gatilho, a nossa mente cria o que eu chamo de pensamentos emocionais. O que são pensamentos emocionais? É um significado, né? É uma história, uma frase que seja, que o nosso cérebro cria, como se estivesse prevendo que é um futuro muito ruim, a respeito de algo muito ruim que vai acontecer. Então, o gatilho é acionado, o pensamento emocional vem, se instala e diz assim, algo ruim vai acontecer com você. Vocês viram a professora Marta Gabriel falar ainda há pouco, eu amei a palestra dela, onde ela disse assim, o cérebro ele quer 3 coisas básicas, reduzir a dor, te dar mais prazer, né? E economizar energia. E isso está por trás de todo esse processo. Então, porque o cérebro quer economizar energia e reduzir a dor, ele dá um significado que aquele gatilho ele é um perigo para você, é aquele instinto de luta e fuga. E aí você reage no automático. A gente precisa hackear esse processo, porque depois de gerado esse pensamento emocional, acontece o 3º passo no cérebro, que é um enlace, né, com um sentimento. Então, esse gatilho emocional, esse pensamento emocional que foi acionado, ele se conecta, ele se entrelaça com o sentimento. E aí, esse sentimento, ele vira um looping. Você começa a achar que vai dar algo errado com você, você retroalimenta isso, você começa a se sentir mal, você começa a ficar com raiva, né? Ou uma série de outros significados que o teu cérebro vai dando conforme a tua experiência de vida. E aí, pessoal, o último passo desse processo é o que é de fato manifestado, que é o comportamento. Todos esses 3 passos anteriores, eles acontecem dentro da tua cabeça. Esse 4º passo, que é o comportamento manifestado, é a única coisa que as pessoas conseguem ver. E que você também consegue ver. Quando você se dá conta, já era, já foi, né? Deu ruim. E agora, como é que eu faço para reverter? A maioria das empresas, elas investem em treinamento para mudar comportamento de colaborador, de funcionário, não é verdade? E por que desses treinamentos não são tão eficazes? Porque a maioria desses treinamentos estão focando aqui no 4º passo, que é o passo do comportamento. Mas isso é pouco eficaz se eu não desconstruo, se eu não compreendo como esse processo aconteceu e eu faço uma intervenção eficaz, efetiva nesse processo para desarmar todo esse mecanismo. Até aqui, vocês estão junto comigo? Tá claro? Maravilha! Vocês estão curiosos para saber agora qual é o método para que a gente possa desarmar entendendo esse processo dentro da cabeça? Como que eu faço para desarmar isso? Levanta a mão, quem quer saber? Uau, muito bem, então eu vou te contar. Vamos lá. Então, o nome desse método foi um método que eu desenvolvi depois de tanta experiência, tanta aplicação relacionada a esse tema,
né? Eu chamo o método AME, você pode chamar também sou eu, né? And me, né? O nome que você queira dar. Enfim, mas vamos lá para a primeira letra desse método, a letra A. A de acolha, acolher. Acolher o quê? Primeira coisa é você se apropriar, você reconhecer de fato qual foi o pensamento emocional que foi acionado naquele gatilho. Se você ficou com raiva, se você ficou com inveja, quantas vezes a gente ouviu assim, inveja é feio, e aí a gente nem manifesta, a gente nega para a gente mesmo que a gente sente inveja das pessoas. E a gente sai carregando isso pela vida e manifestando comportamentos que a gente depois se culpa, entra num processo de culpa, porque eu não entendi o que fez eu agir assim com aquele colega. Então, observar minuciosamente é o que eu chamo assim, seja brutalmente honesto com você, radicalmente honesto com você. Acolha esse sentimento que está aí, é medo. Você está com medo? Assume que está com medo. Tudo bem, está tudo bem sentir medo, tá? Uma vez que eu reconheço e eu não tento mascarar, colocar debaixo do tapete aquela emoção que foi, né, estartada ou que a gente chama de eliciada, aí eu posso ir para o passo seguinte. Eu acolhi, eu reconheci, agora eu vou modular. Vamos lá para o próximo. Modular. Modular o quê? Veja bem, acompanha o raciocínio comigo. Eu acolhi o sentimento. Eu reconheci. Nossa, eu estou morrendo de medo. Aí eu posso fazer a primeira intervenção. E a gente tem um recurso, pessoal, que a gente nasceu com esse recurso e não sei por que a gente não usa. A gente não usa, a gente acaba usando só no automático, que é a respiração. Modular a respiração. Normalmente a gente vive no estado de ansiedade o tempo todo, aquela respiração curta aqui no peito, a gente não respira para o diafragma, a gente não libera a tensão. Então agora, vocês vão fazer junto comigo esse passo da modulação. Vocês topam? Então vamos lá. Vai ser assim, ó, 6, 5, 4. A gente vai inspirar em 6 tempos, segura a respiração em 5 tempos. Eu não falo 5 segundos, porque às vezes para um, para outro, segundo é um pouco mais longo. E depois a gente expira em 4 tempos. Eu vou fazer assim com a mãozinha para vocês acompanharem. E a gente vai repetir 3 vezes. Eu quero, antes disso, que você reconheça como que você está aqui agora. Se você está cansado, entediado, você está com algum desconforto, eu quero que você primeiro acolhe como que você está aqui, né? Para que você possa perceber, depois da respiração, o estado que você ficou. Então, vamos lá. A primeira vez, vamos inspirar em 6 tempos, começando agora. Inspirando. Segura. E solta devagar. Quem quiser fechar os olhos, não tenha vergonha. Pode fechar os olhos. Não quiser fechar os olhos, não é obrigado. Segunda vez, inspirando. Segura. Solta. Muito bem. Pela terceira e última vez, a gente vai inspirar. Segura. E solta. Simples assim. E aí, foi bom para você? Foi bom para você? Foi bom para você? Foi bom para você? Foi bom para mim também. Porque nada como a gente falar de uma teoria e praticar na hora, não é? Então,
A respiração, gente, é um presente. É um presente poder respirar. Haja visto que a gente saiu de uma pandemia que muitas pessoas, tudo que elas queriam ter era ar. Porque ar, oxigênio é vida, né? Se você tiver um óleo essencial, use o óleo essencial, porque ele ajuda a modular esses estados emocionais, né? Existem óleos essenciais para acalmar, como lavanda, existem óleos essenciais para deixar você mais desperto, né? Como o alecrim. O alecrim é um óleo essencial maravilhoso para o cérebro. Se você precisa de foco, se você está com a mente cansada, precisa estudar, usa o óleo essencial de alecrim. Agora a gente vai para o terceiro passo do nosso método, que é mobilizar. Mobilizar o quê, Madá? Mobilizar novos sentimentos, para que aquele pensamento emocional, ele se conecte com um estado diferente. E como que eu faço isso, Madá? É difícil mobilizar novos sentimentos. Mobilizando os pensamentos. E como que eu mobilizo o pensamento? Basta sorrir. Eu desafio vocês agora a sorrir. Vamos sorrir? Todo mundo. Pô, não tem graça, né, Madá? Não tem problema. Basta sorrir. O cérebro, ele não tem... ele não sabe a diferença se você está sorrindo de verdade ou se você está fingindo que está sorrindo. Para ele, é tudo igual. Então, às vezes, o mundo está se acabando e você faz assim, o cérebro, ops, precisa de adrenalina, precisa de serotonina, precisa de ocitocina. E ele fabrica para você. Então, sorria, não economize sorriso, assim como não economize o ato de respirar, porque está tudo disponível, é tudo nosso, vamos usar, né? E, por fim, o último passo do nosso método é escolha. E para falar desse passo, eu vou contar uma história para vocês. Levanta a mão aqui, quem gosta de história? Eu amo história e eu amo contar história. E essa história é muito legal. Era uma vez duas menininhas, elas eram irmãs e elas moravam num vilarejo. Essas menininhas eram muito curiosas, tudo elas queriam saber, elas perguntavam demais. Elas viviam perguntando para o pai delas, pai, o que é isso? Por que que o planeta é redondo? Por que que as baleias são gigantes? Era tanta pergunta que o pai delas já estava exausto. E aí ele resolveu mandar as filhas procurar um sábio que morava assim longe do vilarejo. Falou assim, vocês vão ficar uma semana lá com esse sábio que ele vai responder todas as perguntas de vocês. Ok, elas foram para lá ficar uma semana com esse sábio. Elas encheram tanto o saco do sábio de pergunta, mas perguntaram tudo. Para o azar delas, o sábio sabia todas as respostas. No fim das contas, elas próprias ficaram exaustas, porque ela falou, ele sabe tudo, e agora? E agora? O que é que vai ser da gente? Até que uma delas teve uma ideia. Ela falou para a irmã assim, eu sei de uma pergunta que esse sábio não vai saber responder. Nossa, e que pergunta é essa? Então ela falou, eu vou pegar uma borboleta. E aí ela foi lá no jardim, pegou uma borboleta, não falsa como essa, era de verdade. E ela colocou a borboletinha assim na mão. E aí falou, vamos lá no sábio. Chegou lá no sábio e disse assim, ô sábio, eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para você. Se você acertar, a gente vai embora e nunca mais eu vou perguntar nada para você. Ok. E aí ela virou para o sábio e disse assim, eu queria saber, eu tenho algo aqui na minha mão. Ela não falou o que era, né? Escondeu a mãozinha assim, falou, eu tenho uma coisa aqui na minha mão. Eu quero que você me diga se o que eu tenho na mão está vivo ou morto.
Aí o sábio pensou, olhou para ela e disse assim: olha só, o que você tem aí na mão depende de você, porque a escolha está na sua mão, se isso está vivo ou se isso está morto. A escolha está nas suas mãos. Ou seja, o sábio pegou a menina. Ela falou: eu desisto desse sábio. Então, pessoal, se a gente vai escolher mudar o nosso estado emocional, adquirir, desenvolver agilidade emocional, que é esse estado de prontidão para ser uma pessoa diferente, para agir diferente, para tomar decisões na contramão do automatismo, a escolha está na mão de quem? Na mão de cada um de nós. E eu me despeço de vocês com essa frase da minha autoria. Que toda pessoa possa descobrir que é capaz de refinar seus sentimentos e transformar o velho jeito de ser para renascer, iluminando a si mesmo e aos outros. A escolha dessa possibilidade está nas mãos de cada um de nós. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada, Madá. Uma lembrancinha para você. Obrigada, E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, aí na nossa plataforma Experience. Daqui 20 minutos haverá uma outra palestra. E o tema dessa outra palestra é como blindar a sua marca para que terceiros não utilizem. 12h50. Para as pessoas que estão acompanhando pela plataforma, nós temos ainda um outro conteúdo durante o intervalo, então continuem conosco. E vocês participem das outras palestras também. Muito obrigada, pessoal!